Nós, Senhor, te pedimos agora, Pai. Usa, Senhor, teu vaso que vai estar ministrando aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Deus, que tu possas encontrar, Senhor, aqui no teu povo, onde tu te fazes presente. Senhor, um coração e um ambiente receptivo à tua palavra, Deus. Pai, faz o que tu queres fazer nesta noite, em nosso meio, através da ministração da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Podem assentar-se, por gentileza. Fique com a sua Bíblia aberta na leitura que fizemos no início do nosso culto, Gênesis capítulo 1. Nós vamos evoluindo no texto e peço que você acompanhe na sua palavra, na sua Bíblia, a palavra de Deus. E recomendo aos irmãos agora voluntariamente, para que os irmãos sempre assim procedam. Toda vez que alguém estiver pregando e estiver usando um texto como referência, aconselho a igreja que sempre fique acompanhando com as escrituras, para que sejamos como os bereanos, né, que Paulo pregava e eles acompanhavam nas escrituras se estava de acordo com aquilo que estava sendo anunciado no púlpito. Então, estou procurando sempre desenvolver as minhas mensagens seguindo versículo a versículo, assim chamada também mensagem expositiva, para que fique mais clara a compreensão dos irmãos. Então, fique sempre com a sua Bíblia aberta e acompanhando a evolução do texto ao longo da mensagem. O tema da nossa ministração hoje, meus irmãos, estivemos pregando ontem esse tema aqui no culto de jovens, é a semelhança de Deus, e é baseado, o versículo-chave da leitura que fizemos é justamente o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus, quando decidiu, na sua ação criadora, que está relatada aqui no capítulo 1 de Gênesis, que também se estende o relato no capítulo 2, porém o capítulo 2 ele trata com mais detalhes apenas a criação do homem e começa a deixar mais claro alguns limites que Deus estabeleceu, mas os capítulos 1 e 2 basicamente trazem o relato da criação de Deus. E nós vimos aqui nesses dois capítulos da Bíblia essa narrativa da criação, que Deus não se preocupa em fazer uma narrativa complexa. Deus não está preocupado, e as escrituras que foram inspiradas, Moisés, o autor do livro, não se preocupou em trazer muitos detalhes sobre muitas coisas. Ele apenas, de um modo geral, o relato de Gênesis capítulo 1 vem nos mostrar que tudo que existe, tudo que veio a existir, tudo que nós vemos, o que nós não conseguimos ver, tudo tem um ponto de partida, e esse ponto de partida é Deus. Ele não se preocupa em colocar a narrativa da criação com muita complexidade, até porque, como eu já falei algumas vezes aqui, o ser humano gosta de coisas complexas, mas Deus às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Ele se revela, numa das pregações que fiz aqui no Salmo 19, a maneira mais simples e mais fácil da sua revelação está presente na natureza, e a gente quer uma revelação de Deus que seja encontrada, dei o exemplo naquela mensagem, lá nas montanhas do Himalaia. Se alguém disser que Deus está no Everest, porque é muito difícil subir ao Everest, então provavelmente, porque é difícil, porque é complexo, então Deus deve estar lá. Mas não é assim na narrativa da criação, é bastante simples o relato. Ela não se preocupa em querer trazer muita ciência, ela apenas diz que Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas. Mas aqui, meus irmãos, mesmo a criação sendo algo complexo, porque nós vimos que a natureza é complexa, que complexidade não existe nos elementos químicos quando nós vimos dois rios de pH diferente, de características diferentes, como o Rio Negro e o Rio Solimões, que andam por vários quilômetros ali no encontro das águas, sem misturarem as suas águas.
É complexo isso, mas ao mesmo tempo a Bíblia não se preocupou em explicar essa complexidade. Ela apenas quer dizer que Deus foi quem fez essas coisas. Foi Deus quem criou tudo isso. Então, essa compreensão nós temos que ter, meus irmãos. Mas, além de expressar e de demonstrar que há um Deus Criador, nada que existe veio por um acaso. É preciso, já diziam alguns teólogos, é preciso ter mais fé na teoria de que as células se organizaram e por uma situação de temperatura e pressão se misturaram e se juntaram e se transformou em uma ameba, e depois essa ameba foi evoluindo e se transformou em alguns bichos um pouco mais complexos, chegou o macaco e de repente, de uma hora para outra, surgiu você. É preciso mais fé nesse tipo de teoria, nessa composição para a existência, do que crer que existe um Deus assentado no trono que fez todas as coisas. É isso que nós temos que ver. Deus é quem fez. É mais fácil, mas como o homem quer tudo difícil, inventou uma teoria maluca que não se consegue comprovar. Mas além dessa narrativa de mostrar que Deus criou todas as coisas, o capítulo 1 vai nos trazer alguns ensinamentos. Eu quero nessa noite nós mergulharmos um pouco mais profundo para além da narrativa da criação. Eu creio que você também crê que foi Deus que fez tudo. É ou não é verdade? Posso ouvir um amém? Como dizem, amém ou não amém, igreja? Amém? Você já tem a convicção de que Deus quem criou todas as coisas. Então eu não vou chover no molhado dentro disso, mas eu quero extrair para nós hoje, nesta noite, uma compreensão da forma como Deus criou, o que isso pode trazer de ensinamento para nós hoje. É o que Paulo diz, capítulo 11 de Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ele pergunta. Então, além de a palavra de Deus nos mostrar que Deus criou todas as coisas, tem algo que está debaixo da superfície dessa narrativa da criação que eu quero aplicar para nós nessa noite. Vamos cavar um pouco mais para além das coisas que Deus criou. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver duas coisas que quero aplicar aos irmãos. Deus estabeleceu duas leis na criação das coisas. Antes de entrar nas duas leis, quero dizer aos irmãos, isso aqui não é um esgotamento. No direito nós dizemos assim, essa não é um rol taxativo, isso não encerra aqui. Pode ter muitos outros ensinamentos, mas hoje eu quero trazer esse ensinamento para os irmãos, que nós podemos perceber dois tipos de lei funcionando aqui na criação, e uma metodologia que Deus utilizou para que tudo que existe viesse à existência. Então, duas leis e uma metodologia. E da mesma maneira que Deus utilizou essas duas leis e esta metodologia, elas estão hoje disponíveis para as nossas vidas, estão acessíveis para que da mesma maneira que Deus as utilizou na criação, Ele possa usar e aplicar na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua vida pessoal, na tua vida espiritual, na tua vida emocional. Então, primeira lei que nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Deus utilizou foi a lei da palavra. Deus decidiu criar todas as coisas a partir da sua palavra. E tem aquele hino que nós cantamos: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida, a tua vida mudar. Uma palavra de Deus muda todas as coisas. Nós vamos ver que no início de tudo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nesse início em que nada existia, em que não havia matéria, não havia pedra, não havia nada que existe, mas a partir da lei, da palavra do Senhor, tudo passou a existir. Nós vamos ver, o apóstolo Tiago diz que, segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
Hebreus diz o seguinte, capítulo 11, verso 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Salmo 33, verso 6: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Veja que na ciência tem uma teoria chamada geração espontânea, que foi criado por Lavoisier. Ele via um pedaço de carne que estava apodrecendo e de repente ele via surgir uma série de moscas, e ele achava que bastava aquela carne apodrecer para espontaneamente, por isso o nome, espontaneamente surgir as moscas. Então, geração espontânea. Mas aqui o salmista nos diz que Deus falou e tudo surgiu. Não foi espontaneamente que as coisas surgiram, foi pela palavra de Deus, ao ser proferida e declarada, que tudo veio à existência, que tudo foi criado. E a palavra de Deus, no verso 1, no princípio criou. Essa palavra no hebraico, criou, criar, que está sendo utilizada aqui, transmite a ideia de uma criação, justamente como o salmista no Salmo 33 captou. É uma criação a partir do nada. Deus não tinha nenhum objeto para criar, tinha apenas a sua palavra, e pela sua palavra Ele trouxe à existência todas as coisas, e tudo o que existe veio a existir porque Ele falou, do nada. Este verbo quer dizer isso, do nada Deus criou, a partir da sua infinita sabedoria, como Paulo diz, a partir do seu infinito conhecimento, a partir da sua mente, a partir daquilo que Deus desejou fazer, Ele então criou e falou e trouxe à existência. Meus irmãos, e o que Deus falar vai acontecer. Podem passar céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Por que então você está temendo? Porque Deus pode dar uma palavra e criar na tua vida algo novo e diferente. Porque esta lei da sua palavra criadora está à disposição das nossas vidas. Deus determinou algo e veio à existência, mas Deus pode levantar e pode abater, Deus pode trazer a vida e pode dar a morte, Deus pode fazer todas as coisas. Outro salmo diz o seguinte, que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor brama sobre as águas, a voz do Senhor abala as montanhas, a voz do Senhor pode falar e mudar a tua vida, a tua história, a tua realidade. E por a sua palavra, criar coisas, Ele pode chamar à existência uma nova realidade na tua casa, na tua família e nos teus negócios. Portanto, a primeira lei que Deus utilizou para criar foi falar. E nós vamos ver que ao longo desta narrativa, tudo que veio a existir, passou a existir pela sua palavra. E Deus deu 10 pronunciamentos ao longo de Gênesis capítulo 1. São 10 pronunciamentos, 10 expressões de Deus. Acompanhe comigo aí, fique na sua Bíblia, olha só, versículo 3. E disse Deus, haja luz. Ele falou e houve luz. Versículo 6, e disse Deus, haja firmamento, e assim se fez. Versículo 9, e disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, e assim se fez. Versículo 11, e disse Deus, produz a terra relva, e assim se fez. Versículo 14, e disse Deus, haja luzeiros no firmamento, e assim se fez. Versículo 20, e disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e assim aconteceu. Versículo 24, e disse também Deus, produza a relva seres viventes. Versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Versículo 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra. Veja que Deus disse e tudo passou a existir.
Deus pode dizer algo na tua vida nesta noite, e tudo pode acontecer como está no relato assim. E Deus disse, e assim se fez na tua vida. E Deus disse isso, e assim aconteceu na sua vida. E disse Deus também, e assim se fez. Porque Deus fala e as coisas acontecem. Deus diz e assim se faz. Confie no Deus que estabeleceu que pela sua palavra tudo venha a existir. Confie nele, confie que esta lei está valendo hoje, não foi revogada, a palavra de Deus é fiel, portanto proclamemos a palavra do Senhor e assim será feito nas nossas vidas. Mas além de Deus, nesses 10 pronunciamentos, se você não conseguiu contar, mas eu li 8, porque Deus criou pela sua palavra todas as coisas, mas também outros 2 pronunciamentos que Deus fez aqui na criação, foi dando destino, propósito para o ser humano e para a sua criação, e foi outorgando bênção. Nós vamos ver versículo 22, quando Deus diz: e Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Isso aqui, meus irmãos, é uma palavra, é um pronunciamento de Deus conferindo à sua criação propósito. Multipliquem-se, frutifiquem, cresçam, espalhem-se. E no versículo 29, até o final, Deus vai dizer: e disse ainda a Deus: todos vós, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Deus aqui está estabelecendo uma palavra de bênção. Deus está concedendo à sua criação autorização para prosperar. Tudo que eu fiz está à vossa disposição para que vocês prosperem, para que vocês recebam das sementes de tudo que eu fiz, para que isso esteja à disposição. Dos 10 pronunciamentos, Deus trouxe à existência 9 vezes, trouxe à existência 8 vezes, trouxe à existência coisas que não existiam, e outras 2 ele deu propósito, sentido para a vida, e deu a autorização para nós prosperarmos. Este Deus que fala essas coisas, este Deus que estabeleceu esta lei da sua palavra, está valendo hoje na tua vida. Ele te deu sentido de propósito, ele diz para você: frutifique, multiplique, cresça, dominai, sujeitai todas as coisas. Isso é sentido de propósito. Você tem uma razão de existir, e Deus te deu essa autoridade para que você cresça, produza, multiplique, prospere e expanda e domine sobre todas as coisas que Ele fez e criou. Mas Deus ainda estabelece, meus irmãos, além dessa palavra, Deus estabelece que ao criar, Ele estabeleceu uma metodologia, uma forma de criar tudo que Ele fez. Nós vamos ver no verso 2, a terra porém estava, como é que está escrito aí? Sem forma e vazia. Mas preste atenção, o que estava sem forma e vazio? E como é que estavam os céus? Porque Deus no princípio, pela sua palavra criadora, criou os céus e terra. Mas a narrativa diz que a terra estava um caos, sem forma, e estava vazia. E aqui, meus irmãos, que o Espírito do Senhor possa fazer você entender, e que me dê a sabedoria para passar para você esse entendimento. Deus não criou a terra para ficar sem forma. Deus não criou as coisas para ficarem como um vazio. Deus não criou em uma desordem. Esse vazio sem forma significa uma confusão, tinha uma bagunça. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e estava tudo misturado, tudo junto e misturado. As águas de baixo não sabia se era céu ou era terra, estava tudo junto. Havia apenas escuridão sobre o abismo, e não tinha formato algum. Mas, segundo o profeta Isaías, capítulo 45, verso 8, diz o seguinte: que Deus não criou a terra para que ela ficasse um caos, sem forma e vazia, mas ao contrário, Deus criou a terra para que ela fosse habitada. O propósito de Deus é que tudo que Ele faça tenha forma e seja cheio, preenchido, jamais vazio.
falava aqui no culto, na nossa vigília, uma das mensagens que eu trouxe é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aplicava aos irmãos ali na mensagem, na vigília, dizendo que Deus não quer, e Paulo narra lá que nós temos que deixar a ira, a cobiça, a prostituição, a lascívia, deixar tudo isso para nos encher do Espírito. Não adianta somente nós nos esvaziarmos do que não presta, é preciso encher daquilo que presta, irmão. É preciso ser cheio de algo. O vaso jamais ficará vazio. Jesus deu este exemplo. Às vezes é uma casa, Jesus vem, limpa, purifica, deixa um brinco, passa poliflor em todos os móveis, a casa está arrumada, mas se não colocar nada dentro, vai vir o inimigo e vai trazer 7 outros demônios, e o estado daquela casa ficará pior, porque não adianta só esvaziar, tem que encher. Não adianta só deixar o que não presta, tem que colocar aquilo que presta dentro das nossas vidas. Foi isso que Deus fez. A terra estava sem forma, sem formato algum, e Deus foi então dando forma a este caos. Ele começa então nos primeiros dias, ele começa a organizar as coisas, ele começa então a separar trevas de luz. Ele primeiro diz que haja luz, e houve luz, e ele então viu que a luz era boa e começou a separar, dando forma. Luz e trevas não podem se misturar. Pecado e santidade não andam em conjunto, tem que haver separação, tem que haver forma. Nós temos que ter a forma de santos homens de Deus. Jesus também, porque ele estava na criação, mas Deus começa então aqui a separar luz de trevas. Ele começa a separar as águas de baixo, as águas de cima. Estava uma confusão, estava tudo misturado. Então peraí, as águas vão para a porção de cima e fica uma porção de águas, e colocou no meio um firmamento para dividir. Ele está dando forma àquela terra que estava sem forma. Ele vai organizando tudo. Ele estabeleceu os limites dos mares, quando ele diz: a porção que está embaixo não pode tomar, as águas não podem tomar tudo que está embaixo. Ele então separa a porção seca, faz surgir a terra seca e separa. Mar, teus limites são esses. Terra, esses são os teus limites. Deus está dando forma. O certo é, meus irmãos, que esta terra sem forma e vazia, nos 3 primeiros dias da criação, Deus estabelece e organiza 3 ambientes: céu, terra e mar. E você quer ficar todo bagunçado na presença de Deus, meu irmão? Você quer ter uma vida com Deus toda desordenada? Não tem como servir a Deus e as coisas deste mundo. Não tem como misturar. O apóstolo João já diz isso: olha, quem é filho da luz não tem como fazer com as coisas das trevas. Não tem comunhão entre luz e trevas. Tem que ter uma forma de servo de Deus. Por isso a palavra santidade significa separação, porque eu não tenho como viver com Deus e andar acendendo uma vela para o diabo, como diz aí, né? Acendendo uma vela para um e acendendo a vela para outro. Não tem como. Deus usou uma metodologia de dar forma para aquilo que estava sem forma. Mas, meus irmãos, Deus não para por aí. Aquilo que eu falei, não adianta só esvaziar, e não adianta só pôr ordem nas coisas. É preciso encher aquilo que está vazio e aquilo que está organizado. Você pode estar todo arrumadinho, todo cheirosinho, todo bonitinho, lavado pelo sangue de Jesus, mas isso não é suficiente, meu irmão. Se você ainda está vivo, você precisa encher a tua vida com alguma coisa, e esta coisa se chama Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. E Deus começa então, colocou ordem, separou céu, terra e mar, e aí ele começa a preencher. Terra, produza vegetações, produza relvas, produza ervas, relvas, produza sementes. E começou a terra a ser preenchida. Oh, aleluia. Mas Deus não ficou suficiente, porque é terra, céu e mar. Ele olha para o mar, está tudo em ordem, mas eu tenho que encher esse mar de alguma coisa. Mar, produza seres marinhos. Mar, produz enxames de seres marinhos aí, encha de coisa aí, pode produzir. E o mar se encheu de seres marinhos. Oh, aleluia. Mas ele olha assim: peraí, a terra já está cheia, o mar já está preenchido, e os céus? Ele
ele olha para os céus: espera aí, vou fazer uma coisa especial aqui. Vamos fazer 2 luzeiros nos céus. Então ele coloca o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele coloca as estrelas nos céus. Ele coloca as aves para preencher e abonitar, falar como o pastor Benedito, menino abonitado. Deus abonitou o céu colocando os enxames de aves voando. Pela sua palavra ele diz: então produza, venham os luminares, e tudo existiu, e Deus preencheu o céu com coisas criadas para a sua honra e para a sua glória. E quando ele termina todas as coisas, ele utiliza-se dessa mesma metodologia para criar o homem. O homem, ele cria, ele dá forma e Deus preenche. Dá glória a Jesus aí, irmão. Gênesis capítulo 1. A terra está preparada, está tudo bonitinho, está tudo organizado, está tudo em forma, está tudo nos seus devidos lugares. Mas tem que ter alguém para dominar e governar sobre essa coisa que ele fez, que ele diz que é muito bom. E então Deus começa a criar um homem, e ele faz o homem observando as mesmas metodologias. Ele primeiro cria o homem, ele depois forma o homem, e ele depois preenche o homem. Do jeito que ele fez com os animais, com as aves, com tudo, ele fez com você. Ele te criou, ele te deu uma forma, e ele quer te preencher nesta noite. O preencher está à disposição, mas somos nós que temos que decidir: Senhor, me enche, me enche. Peça para o Senhor: me enche nessa noite, enche a minha vida, enche o meu coração, enche-me do teu Espírito Santo, enche a minha vida de graça, de fé, de santidade, Senhor. Meus irmãos, Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem. Esse verbo usado aqui, criar, é o mesmo verbo usado no versículo 1, no princípio criou Deus. Lembre-se que este verbo criar é uma criação a partir do absoluto nada. Talvez está no nosso imaginário cristão, e certamente está, que, eu fui criado do pó da terra. Não, você foi formado do pó da terra, você vai entender. Você não foi criado do pó da terra, você foi formado do pó da terra, mas você foi criado a partir de Deus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Veja aqui: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Esse verbo criar, Deus não criou a partir de uma matéria. Ele nos criou a partir dele mesmo. Ele criou a partir da sua própria vida. Ele criou a partir dele e da sua própria natureza. A matéria-prima da nossa vida não é a terra. A matéria-prima do ser humano é Deus. Oh, irmão, isso é muito glorioso. Você é matéria-prima de Deus. Ou melhor, Deus é matéria-prima do ser humano. Deus diz no versículo 26, antes dessa que eu fiz a leitura, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O molde que Deus utilizou foi Ele mesmo, pela sua infinita graça e misericórdia, pela sua palavra criadora. Ele diz: criemos, pois, o homem, e vamos fazê-lo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus é a matéria-prima, o barro vem depois. Nós vamos ver o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5, dizendo isso, que nós fomos escolhidos e eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Irmão, entenda uma coisa aqui, associando Gênesis 1, 27 com Efésios 1, 4 e 5, quando nós vemos que Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher os criou. Se Paulo está dizendo que foi antes da fundação do mundo, então nós fomos criados e projetados antes de tudo vir a existir. Nós saímos de Deus para sermos um reflexo da sua glória. O barro vem depois. O barro é consequência. Aí Deus então dá forma a nós. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus aos homens do pó da terra, e até aqui. Depois de ter criado nele mesmo as nossas vidas,
ele então pega este ser que ele criou a partir dele, e é por isso, antes de passar para formar, é por isso que Jesus, quando se encontra com aquela mulher samaritana, que ela pergunta: Senhor, aonde haveremos de adorar? Os judeus dizem que devemos te adorar em Jerusalém, outros dizem que devemos adorar a Deus no Monte Gerizim. E agora, onde é que devemos adorar? O que Jesus responde para a mulher? Nem lá e nem aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque o Espírito vem de Deus. Provérbios nos diz o seguinte, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor que nos ilumina. Porque o nosso Espírito, segundo Eclesiastes capítulo 12, verso 7, o nosso Espírito veio de Deus. E quando nós morremos, ele volta para Deus que o criou. E aí então vem o pó da terra, o barro. Deus então pega Gênesis 2:7, nos forma do pó da terra. Porque nós somos seres espirituais em Cristo Jesus, mas moramos na terra e precisamos ter conexão com esta terra. Por isso nós temos elementos que estão presentes na terra. O corpo humano tem 70% de água e tudo que não existe em nosso corpo, nós encontramos os mesmos elementos minerais que estão presentes no nosso corpo, também estão presentes tanto na água como na terra. Porque Deus nos formou para que tivéssemos conexão com a terra. E aí Ele nos forma como um boneco de barro a partir do pó, mas Ele não para aí. Ele nos formou, nos criou em Deus, em Cristo Jesus fomos criados. A partir do pó da terra Ele nos formou, mas Gênesis 2:7, a parte B nos diz, mas Ele nos preencheu, quando Ele diz assim, e Ele soprou nas nossas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, meus irmãos, não adianta só criar, porque em Cristo nós já estávamos antes da fundação do mundo, planejados e criados em Cristo Jesus. Não adianta só ter a forma das coisas, dos elementos da terra, tem que estar preenchido. O homem só passou a ser alma vivente quando Deus o preencheu com o sopro da sua boca. Quantos mortos vivos não estão andando por aí, vivendo só como um boneco de barro, faltando o preenchimento da excelência, da glória de Deus, do seu Espírito derramado em nossas vidas. É isso que nós precisamos buscar, meus irmãos. E para nós encerrarmos, tendo essa compreensão, nós vamos ver a segunda lei que eu falei. Na criação, Deus usou 2 leis e uma metodologia. A metodologia foi criar, formar e preencher. A primeira lei que já falamos é que pela palavra tudo Ele fez e tudo veio à existência. Mas existe uma segunda lei estabelecida aqui, que é a lei da semelhança e da dependência. E aqui é bem rápido e bem simples. Não precisa muita teologia, porque não precisa se complicar, como eu tenho falado. Se eu tirar um peixe da água, o que acontece, meus irmãos? Se eu tirar uma planta da terra, o que acontece com a planta? E morre. Se eu tirar o homem de Deus, o que acontece? Lei da semelhança e da dependência. Até a planta, as vegetações, as ervas, tudo que tem na terra estão presentes nas plantas. Porque da terra ela suga seus mantimentos. Então, quando você dissecar uma planta, os mesmos elementos, os mesmos minerais que estão na terra estão na planta. Os mesmos elementos que estão presentes na água, os mesmos minerais, tudo que tem na água estão presentes nos peixes. E da mesma maneira, Deus, de uma forma miraculosa, maravilhosa, extraordinária, nos criou para que nós tivéssemos os elementos da terra, para que nós tivéssemos os elementos das águas, para que nós tivéssemos os elementos do ar, porque ao respirar nós trazemos o ar para dentro de nós, e mais ainda, Ele nos fez a sua semelhança, a sua imagem. Portanto, nós também hoje temos em nossas vidas aquilo que está presente em Deus também. Você tem na sua vida similaridade com a terra, similaridade com a água, similaridade com o ar, mas você tem semelhança e similaridade com Deus que te criou.
Mas nós precisamos, irmãos, nos preencher, porque se não observarmos a metodologia de Deus, criar, formar e preencher, se nos faltar a última fase da metodologia, que é preencher, ficaremos apenas como bonecos de barro que não tem vida, porque nos estará faltando um elemento essencial para o ser humano, que é a morada de Deus, é o hálito de vida que nos preenche pela ação do seu Espírito Santo. Nesta noite, deixa Deus te encher. Nessa noite, deixa Deus te preencher o teu vazio. Você está vivendo sem forma, está vivendo vazio, um caos. Deus quer criar uma nova realidade. Deus quer te formar e tirar a bagunça. E Deus quer nos preencher com o seu doce Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Não se afaste de Deus, irmão, porque você é semelhante a Deus. Se nos afastarmos de Deus, pela lei da dependência, morreremos. Porque nós dependemos de Deus que nos criou. Nós precisamos. Por isso que os salmistas são tão drásticos nas suas declarações. Assim como a corça anseia pelas águas, assim, Senhor, eu tenho sede da tua presença. Irmão, nós precisamos pedir que Deus nos preencha, que Deus nos encha, para que sejamos uma criatura igual ao nosso Criador, semelhante ao nosso Criador, cheio da graça e do poder e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, que nesta noite nós possamos pedir: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Que nesta noite o Senhor dê forma à nossa mente. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Não vos conformeis, não peguem a forma do mundo, não observem a forma do mundo e nem adquiram a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que nessa noite nós possamos orar: Senhor, preenche a minha vida, preenche-me do teu Espírito, enche-me da tua graça, enche-me do teu poder, enche-me da tua unção, enche-me de autoridade para que eu possa dominar, para que eu possa sujeitar. Fique de pé, meus irmãos, quero te convidar a vir aqui à frente a orar. Se você está um caos, a tua vida está uma bagunça, está sem forma, está vazia, o Senhor nessa noite quer criar uma realidade nova, uma fé nova. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele, pela sua palavra, declara e as coisas passam a existir. Ele quer organizar e dar forma à tua vida, mas sobretudo Ele quer te preencher. Há alguém nessa noite que quer vir aqui para receber uma oração? Nós vamos orar para que Deus nos preencha, para que Deus nos encha, para que Deus nos transforme, para que Deus invada a nossa vida, dando ordem, trazendo ordem ao caos, trazendo luz à escuridão, trazendo vida em lugar de morte. O Senhor está no nosso meio, o Senhor quer tocar na sua vida. Há alguém nesta noite que quer buscar uma transformação de vida nessa noite, uma realidade que precisa ser mudada, uma decisão, uma dúvida, está sem conseguir discernir o que Deus quer fazer, está tudo bagunçado. Deus quer dar forma e Deus quer nos preencher. Há alguém para Jesus nesta noite, há alguém para fazer um concerto com o Senhor. Não tarde, não demore, venha. O Senhor quer, o Espírito do Senhor está pairando sobre a tua vida, querendo te transformar, querendo liberar uma palavra transformadora, mas também o inimigo das nossas almas está ao derredor, rugindo, querendo nos tragar, mas o Espírito está pairando sobre a sua igreja, sobre o seu povo, para trazer vida para a nossa casa, para a nossa família. Há alguém para Jesus? Se não houver, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, pedindo que Ele entre com esta ação criadora que Ele utilizou em Gênesis capítulo 1 para produzir transformação na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, na tua família, nas nossas casas, no teu trabalho. Deus tem poder para fazer essas coisas. Estenda a sua mão, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai bendito,
Pai de todas as misericórdias, ó Senhor Jesus, nesta noite te pedimos, Pai, venha sobre as nossas vidas com uma palavra criadora, Senhor, com uma palavra transformadora, Jesus, com uma palavra de preenchimento, Senhor. Senhor, declaramos sobre a Tua igreja, Pai, que nós iremos prosperar, Senhor, porque assim o Senhor determinou, assim a Tua palavra na criação determinou: crescei e multiplicai, frutificai-vos, dominai e sujeitai a terra. Senhor, nós te pedimos nesta noite que esta palavra, esta declaração, este pronunciamento que criou e que determinou isto, Pai, possa ser derramada e possa ser aplicada nas nossas vidas. Senhor, vai tirando a desordem da nossa vida, Senhor, vai tirando, Senhor, o caos do nosso coração, a dúvida, Senhor, vai tirando as trevas, vai colocando, Senhor, tudo nos seus devidos lugares, vai colocando, Senhor, as águas de baixo, as águas de cima, vai colocando ordem, vai separando, Senhor, o mar da confusão para o lado e vem trazendo, Senhor, a certeza na vida e no coração dos teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, preencha as nossas vidas com doce Espírito Santo, vai enchendo o teu povo, Senhor, vai enchendo de alegria, vai enchendo de fervor, vai enchendo de júbilo, vai enchendo, Senhor, de fé, vai enchendo, Senhor, de confiança, vai enchendo e derramando os dons sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Nós oramos a Ti e nós te pedimos, Senhor, opera poderosamente nas nossas vidas, porque nós dependemos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, nós não queremos nos afastar de Ti, nós não queremos, Senhor, estar longe de Ti, não queremos viver separados da Tua presença. Senhor, torna a dar nesta noite a alegria da salvação, restaura, cria um coração puro, cria um espírito reto, renova em nós um espírito inabalável na Tua igreja, a começar dos mais novos até os mais experientes, Senhor, vai renovando, vai restaurando, vem trazendo verdadeiramente algo novo sobre a Tua igreja, algo novo, um espírito novo, um espírito reto, um espírito de obediência à Tua palavra, um espírito de submissão ao Teu reino, Senhor, que nós possamos proclamar o Teu reino. Assim, Senhor, abençoa os Teus filhos, vai trazendo algo novo nas casas, nas famílias, restaurando, Senhor, os relacionamentos, restaurando, Senhor, os casamentos, restaurando o relacionamento entre pais e filhos, Senhor, o relacionamento entre irmãos, vai salvando, vai restaurando, vai renovando. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós queremos viver a novidade de vida que a Tua palavra diz que nós podemos viver, Senhor, nós queremos viver, faz arder o nosso coração, vem nos visitar nesta noite com esse Espírito transformador, Senhor. Quero conhecer mais de Ti. Jesus. Nasceu